Senhor Jesus, mestre e amigo, queremos agradecer a oportunidade que oferece a cada um de nós a cada dia. Que passo a passo vamos conquistando o nosso coração, a bondade, o espírito de fraternidade, de amizade. Que possamos, Senhor, abrir sempre a conhecer a nós mesmos através do Evangelho que ilumina a nossa mente, o nosso coração e fortalecer para trabalhar em nós o que é preciso para encontrar o Teu reino dentro do nosso coração. Abençoe essa casa que nos oferece essa oportunidade, os amigos que aqui estão e comungam conosco do mesmo desejo, da mesma alegria. Pedimos sempre que nos oriente para que possamos fazer o melhor. Agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. É o Marcelo, não é agora? Uhum. Não, não sou eu, não. Não é não? Não, é quem? Eu tô cismado. Não, né? Tô cismado com a Cidinha, tô cismado com a Cidinha. Ô, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Então, você fez eu lembrar de uma coisa. Vou contar rapidinho. Tá. Ontem eu estava à noite lembrando, sabe, já, de quanto que desde que começou essa pandemia, esse menino arrumou esse Google Meet para gente. E todo dia ele está ajudando a gente. Eu falei, nossa, gente, graças ao Marcelo, ele arrumou essa forma da gente estudar bacana, né? Agradecer a Deus e pedir pelo Marcelo. Sabe o que aconteceu? Sonhei com o Marcelo de noite. Não, coitado. Aí o Marcelo falando que eu tinha muito medo. Aí eu falei, Marcelo, mas você tem medo de que ele não tem medo de tudo? Eu falei, que isso, Marcelo? Marcelo, como é que você faz? Você vai dormir? Como é que você vai apagar a luz? Aí ele falou assim, e tava um monte de gente nossa lá, sabe? Aí uma mocinha, disse que ela tinha assim, uns 19, 20 anos, ela falou assim, eu que apago a luz para ele, você acredita? Aí, do lado de fora, o Marcelo já não era o Marcelo, ele era um jogador. Eu até falei com a Lud hoje, falei, Lud, será que... Mas eu sei que você não tem, né, Marcelo? Medo não tem jeito, né? Que eu fico sozinho aqui em casa, né? Aí não funciona. Pois é. Vamos lá, então. Nós paramos lá no 7. Deixa eu ver aqui, 7. Não, lá em cima. João 14? 6. Lá no 6. Isso aqui, ó. A gente só começou, né? Porque aí depois a gente começou a conversar lá sobre a reunião. E é hoje que começa, gente? Né? Reunião? Normal né? Mas hoje não vai ter, não, Marcelo. Ah, tá. Entendi. Então vamos pro... Hoje não, que a Cristina viajou a serviço. Ah, ok. Ok. Eu já estava preparadinha. Eu também. Ela viajou a serviço. A Lulu colocou, foi só no nosso grupo, Marcelo. Você não está nele? Mas eu não estou, não. Pois é, mas da próxima vez eu vou falar com ela para colocar na mediúnica, que aí vocês dois têm que saber. Me inclui. Eu também não sabia, não, Jaque. Eu acho que a GG me tirou do grupo. Tô lembrando agora. Por que você é mau elemento assim? Se for, eu vou voltar a ser. É porque tem medo de espírito. Tem medo do quê, Lu? Tem medo de espírito. Tá vendo? Gente, uma coisa, não sei se foi o Lulu ou a Cida que falaram na semana passada, a gente estava falando a questão de Tomé. Vocês lembram, né? Que Tomé... Adorei falar de Tomé. Foi Lu, né? Falei. É porque a gente tem essa visão de Tomé, mas o Tomé é a nossa busca pela verdade. É a nossa busca pela resposta. E hoje nós vamos falar de verdade de novo. Né? Então vamos lá para o 6. Acho que o 5 a gente já explorou bastante. E o 6, ele dá margem a uma profundidade muito grande, a um entendimento muito grande,
porque ele vai de encontro com o Cristo interno de cada um. Jesus já fala aqui, ó, respondeu-lhe Jesus, né? Aqui, ó, Tomé fala para ele, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí Jesus responde a ele, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa frase de Jesus, ela é de uma profundidade muito grande mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas anotações, tá, gente? Aqui, ó. Essa questão do caminho à verdade, inclusive Emmanuel tem um livro com esse nome, não é à toa. A gente acha, toda vez, e eu estava trabalhando com vocês, uma coisa que a gente precisa parar de fazer é criar a imagem de Jesus na nossa mente, com referência ao que nós lemos. Quando eu falo assim, eu sou o caminho, acho que todo mundo aqui imagina, faz a imagem de Jesus, o caminho, Jesus, o Cristo, né? Como o caminho, a verdade e a vida. E aí eu até conversei com você semana passada, que não é que isso seja proibido não, tá, gente? É só uma questão da gente já ensaiar dentro da gente o reconhecimento do Cristo interno. E a gente compreender o Cristo como Cristo interno que se revela para um Cristo externo já pronto, que é Jesus Cristo. Então, quando ele fala para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é bem Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é o Cristo. E não precisa preocupar de você estar cometendo pecado, porque a gente tem essas coisas, né? Ai, meu Deus, estou falando mal de Jesus. Não é isso, gente. Não é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é o Cristo. E vamos estudar isso hoje, entender. Porque o Cristo está em cada um de nós. Independente de religião, independente do quê. Inclusive, religião é uma situação, não sei se vocês já pensaram nisso, transitória. Vocês acham que nós, como espíritos libertos, teremos religião? Como espíritos desvinculados ao processo reencarnatório na Terra? Vocês acham? Seremos todos iguais, não, Marcelo? Não, iguais nós já somos. Mas será que eu falo em termos de religião. Nós vamos ter todos isso. Será que a gente vai precisar de religião? Né? Tá. Na nossa evolução, ou religião é uma questão muito vinculada ao nosso processo evolutivo, nosso patamar evolutivo de agora. Se a gente sair um pouquinho desse nosso contexto aqui, a gente começar a imaginar isso, a imensidão do universo, a gente percebe que muitas situações que são valiosíssimas para a gente são atreladas ao homem da Terra. E aí a gente tem que descobrir o que é isso, né? Inclusive essas questões para nos vincular àquele entendimento das moradas que a gente estudou lá atrás, né? As moradas conscienciais, etc. Então, são instituições terrestres, essas religiões nossas. Mas não há problema nisso, não estou trazendo problema nisso. Uma coisa também que a gente precisa achar que Jesus impôs o único caminho seja ele. E aí nós estamos errando mais uma vez. O Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Todos nós temos Cristo dentro de nós, um Cristo. Então, o caminho, a verdade e a vida está vinculado a esse Cristo, a expressão desse Cristo, a dominação desse Cristo interno nas nossas vidas. E esse é o sexto eu sou que Jesus fala. A gente precisa entender isso. E a gente começou essa trajetória de revelação desse Cristo interno desde que nós adquirimos consciência de nós mesmos. Desde que a gente é responsável pelo que fazemos, pelo que pensamos. Então, quando a gente... porque desde que nós criamos o nosso estado consciencial, tomamos consciência de nós mesmos, tem dois elementos que brigam dentro de nós. Eu não sei se vocês já perceberam isso. O eu e o ego. A individualidade divina e a personagem transitória. É o Marcelo, é a Jaque, é o seu Geraldo, é a Lulu, é a Cidinha.
esses são os eus transitórios. Esses eus transitórios, eles degladiam internamente na nossa consciência e na nossa vida com esse elemento que nós chamamos de individualidade divina, que é a representação do Cristo que habita em cada um de nós. É essa dualidade que nos impede, muitas vezes, de alcançar a verdade. Nós vamos estudar isso hoje, não vou falar isso agora, não. Então, tudo que se refere à matéria, aos prazeres, às sensações, emoções e ilusões da matéria, que é passageiro, é perecível, está vinculado a essa vivência desse ego. E tudo aquilo que desprende disso, que eu digo que, que me vincula ao estado de santificação, que é meu vínculo com Deus, ele é o contrário disso. Ele que é a sintonia com a nossa verdadeira natureza. E aí o outro elemento vira o adversário interno, que é o que a gente tem no nosso dia a dia. Se a gente for olhar as nossas inúmeras reencarnações que a gente vai vencendo, essas imperfeições é que nos afastam do nosso eu verdadeiro. E quando a gente afasta desse eu verdadeiro, vem a infelicidade. Mas aí o nosso processo é de afastamento do apego à matéria e nós abraçamos o estado de espiritualização, que é o que nos religa a Deus. E é interessante que é o religare, né? Religare, quer dizer, nós já fomos ligados, estamos religando numa nuance evolutiva. E aí que origina a palavra de religião. Isso tem a ver com o que a gente estudou lá, na semana passada. Então, o que a gente percebe, e aí como é que a gente interpreta isso e enxerga isso na nossa vida? Gente, Jesus faz muita alusão ao grão de trigo, né? Ao grão de mostarda, que são sementes ínfimas, pequeniníssimas. E o grão de trigo, por exemplo, parece uma coisa insignificante. Mas ele tem um germen de vida dentro dele, numa potência hedionda. Se a gente for pensar no grão de trigo, ele carrega essa potencialidade dentro dele, e quando ele germina, podem, através dele, ser produzidos muitos outros grãos. E esses grãos, quando são sucessivamente plantados, em pouco tempo se tem uma plantação. E dessa plantação se consegue alimentar uma cidade. O espírito, com essa potencialidade crística dentro dele, por isso que Jesus fala muito dessas sementes pequenas, é pequeno dentro de nós, mas tem uma potencialidade enorme quando eclode. Porque quando ele eclode, ele se prolifera e transforma isso em alimento para nós e para quem está em volta. E aí uma particularidade dessas sementes é que muitas vezes elas têm que morrer como semente para mergulhando na terra para produzir esse fruto. E ela depende muito da luz do sol, senão ela não desenvolve. É o mesmo simbolismo do batismo, né? Quer dizer, mergulho, esse mergulho. Então, esse processo de interiorização, que é esse mergulho na terra, que a gente pode entender como reencarnação, ele é necessário para que essa semente divina que existe em cada um de nós, ela ecloda através das experimentações do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa existência. E aí nós precisamos da luz divina, que é o Evangelho de Jesus, que representa o sol, para que através do seu calor, ele nos ajude a eclodir. A eclodir. E o batismo tem esse simbolismo também, é esse mergulho. A vida de Jesus, por exemplo, quando a gente vê esse mergulho na matéria que ele fez, exemplo, olha como é que um mergulho reencarnatório nosso, uma reencarnação nossa, se a gente for olhar no contexto, gera poucos frutos. Às vezes nós reencarnamos para lidar com uma coisa negativa dentro de nós.
o mergulho de um Cristo no processo reencarnatório, olha o que ele gera. A mensagem de Jesus, ela ecoa no mundo até hoje. Então, cada vez que nós vamos elevando e colocando esse Cristo para manifestar dentro de nós, em cada reencarnação, essas sementes internas, que a gente fala semente crística, ela eclode de uma forma e ela vai marcando a nossa passagem na Terra. E da mesma maneira, claro que não na intensidade, no dimensionamento de Jesus, quando esteve aqui, que Jesus também marcou. Olha que interessante. E aí a gente começa a entender o que tem dentro da gente que é tão valioso. Essa sementezinha, é o Cristo interno, em semente, em embrião, que é a nossa individualidade divina, que precisa dominar, que precisa eclodir, porque aí o mundo nunca mais terá fome se essas sementinhas eclodirem e se juntarem, gerarem alimento espiritual para a vida como um todo. E a gente no Espiritismo, nós temos a responsabilidade de levar essa semente na dimensão da imortalidade da alma, onde quer que a gente esteja, através das nossas representações como ser humano no nosso dia a dia, lidando com o próximo, lidando conosco, lidando com as situações. Esse é o nosso campo de trabalho, porque independente disso tudo, a luz divina está sempre sobre nós, nos aquecendo para que isso ecloda dentro de nós. É poético, mas é muito real. Isso acontece no nosso dia a dia. Porque quando a gente pensa que a vida de Jesus, né, quando ele mergulhou na matéria, gera esses frutos até hoje, esse trabalho que ele fez, por exemplo, nós estamos estudando ele aqui agora, né? O problema nós é que nós somos mais ego do que esse eu divino, então a gente precisa descobrir o caminho desse... Aí já falei do caminho, né? Nós vamos falar mais do caminho, tá? Essa personagem que é a individualidade divina. É o esforço que a gente precisa. Quando ele fala eu sou eu, o caminho, a verdade, a vida, ele fala muito dessas partículas individualizadas de Deus, que é os Cristos internos que existem em nós. E na oração que Jesus ensinou, né, que ele fala, Pai nosso que estás nos céus, lá, Mateus 6,9, a gente tem que sempre lembrar que esse Pai é nosso. Então, se esse Pai é nosso, então nós somos filhos dele, claro. Então essa é uma visão antropomórfica, né? Uma visão que facilita nosso entendimento. Uma coisa a gente precisa guardar, aí eu vou até devagar agora, que essa parte é interessantíssima. Então, olha só, o Pai é nosso, então nós somos filhos, nós somos todos irmãos, ok. Sempre o filho é produto do Pai, é criação do Pai. Então nós somos produtos de Deus, criações de Deus. Aí eu pergunto para vocês, gente, Deus, ele não é pai da nossa personalidade atual. A Jaque se eu não fizer isso bem, a Jaque vai me puxar a orelha, que eu já sei disso. A gente já se conhece. Nós temos uma mãe e um pai por quê? Esse Deus que a gente tem, ele é pai do nosso eu verdadeiro. E é através desse eu verdadeiro que nós vamos ao Pai. Então, quem é pai da nossa personalidade atual? A manifestação do nosso ego. É uma diferença. Quem gerou as dificuldades que o Marcelo tem hoje foi o próprio Marcelo. Quem gerou a potencialidade divina crística dentro do Marcelo, esse foi Deus. Ah, mas Deus não criou tudo? Sim, mas o direcionamento para o ego foi dado pela persona Marcelo. Então, o nosso Pai, ele precisa se revelar dentro de nós naquilo que nós somos filhos verdadeiros. É profundo. E através de onde a gente faz esse reencontro? Olha que coisa linda. Na nossa consciência. Ela é o elemento vinculador. Marcelo, é por isso que quando a gente
fala em ir para a casa do Pai, é para essa casa mental. Corretíssimo, Jaque. Nossa, demais até. Então a gente precisa reconhecer, né, Jaque, o caminho. Olha. Ah, não, aí eu já adiantei o assunto. Nem queria ter falado isso. Esqueçam. A gente vai descobrir o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida. E isso aí que a Jaque falou é interessantíssimo. Possivelmente nós já estamos descobrindo o caminho. É na nossa consciência. É através da nossa consciência que nós alcançamos esse elemento divino, nosso processo de santificação. Então, o caminho e a verdade e a vida é a vida do Cristo. Mas que Cristo, o Cristo interno que existe em cada um. Através desse Cristo interno, nós vamos alcançar o caminho, reconhecer o caminho que leva à verdade, que leva à vida, nessa sequência. Porque o Cristo é a vida. O Cristo é a manifestação de Deus no mundo sensível que a gente vive. E Deus existe além do mundo sensível. Deus é transcendente, quer dizer, ultrapassa os limites normais. Deus também é imanente, porque está em tudo. A gente tem que entender isso. Ele transcende, porque ele vai além. Mas ele é imanente, ele está em tudo. E quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho que ele está falando é o caminho que leva às leis de Deus. E aí a gente consegue entender que esse caminho, gente, é a nossa consciência. E o caminho de Jesus é o caminho reto das leis de Deus. Olha que interessante. Ele é o vetor. Ele mostra o caminho. Onde é que Jesus se manifesta na gente, gente? Na nossa consciência. É na nossa consciência. E aí, esse caminho da nossa consciência, e aí essa frase, o caminho, a verdade e a vida, são 3 estágios do eu verdadeiro. Nós não estamos falando do eu ego, tá? Nós estamos falando do eu santificador. É o caminho, esse caminho da nossa consciência que nos leva à vida. E aí a gente vê quem é a vida. A verdadeira vida, a vida do espírito, a vida da alma, a vida dos valores reais, né? Da ilusão, não. Então, o caminho, a verdade e a vida, o caminho revela a verdade. E através da adesão da verdade, o entendimento da verdade, eu alcanço a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Deu para entender como é que é? É uma sequência, né? São estágios. Eu descubro o caminho na minha consciência, começo a reagir, começo a pensar diferente, começo a viver diferente. Aí a verdade se revela para mim. O que é certo, o que é errado. Eu vou me aprimorando nisso. E através dessa vivência, desse esforço, eu alcanço a vida verdadeira. É só a gente olhar para a vida de Chico Xavier, de Irmã Dulce, de Madre Teresa e de vários outros. A gente consegue entender isso. Se nós olharmos para a vida de Paulo, ele descobre o caminho na consciência dele, vem conflito, vem um monte de coisa. E através desses conflitos ele descobre a verdade. A verdade vinda através do exemplo do Cristo. E através da verdade, que cada vez incorpora mais a sua personalidade, ele alcança a vida espiritual, que é a vivência plena das diretrizes do Cristo. São 3 estágios. 3 estágios. O caminho reto das leis de Deus, ensinado por Jesus, nos leva à verdade, ou seja, ao desvelamento. O que é desvelamento? Gente, é ação, resultado, desvelar. É impedir o sono de alguém. Desvelar é impedir o sono. Tirar o véu também. Então, mas o que a gente entende que representa isso? Leva à verdade. Nós estamos nesse passo. Leva à verdade, ou seja, ao desvelamento. Tirar o véu do esquecimento da nossa verdadeira natureza divina. Tirar esse véu que encobre a nossa natureza divina e nós assumirmos isso através de atitudes, através de pensamentos, através de sentimentos. A verdade
essa descoberta é de nós mesmos. A verdade é a descoberta de nós mesmos. Eu descubro quem realmente eu sou. E essa verdade, quando eu descubro quem realmente eu sou, inclusive da minha filiação, e eu assumo ela. O que é assumir a filiação? É ser, tá, gente? Não é só falar, não, eu sou filho de Deus. Não. É ser, assumir é ser. Aí a gente consegue descobrir a nossa verdadeira essência, que nos leva à verdadeira vida, que nos leva a o que Jesus chama de vida eterna, vida imanente, vida plena em Deus, vida plenamente consciente. Viu como é que um termo a gente pode ficar nele semanas, porque é de tão importante que ele é, entender o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida. A nossa opção, ela está no caminho. Nós decidimos pelo caminho que queremos seguir, nós decidimos o que falamos, o que pensamos, o que fazemos. Quando eu falo caminho, é isso. Através dessas decisões, dessa gestão dessas nossas decisões, a vida vai ficando clara no seu verdadeiro sentido para nós, o que representa o outro para mim, na sua colocação correta, no seu posicionamento correto. A minha família tem uma representação para mim diferente, os meus amigos, os meus inimigos, o meu trabalho, o meu dia a dia, o meu alimento, o meu respirar, o meu cuidar de mim, o meu cuidar do outro. E aí eu vou me identificando com isso, com a verdade, e vou assumindo uma vida plena, que é a vida espiritual. Vida plena, a gente sabe, não podemos associar isso às felicidades do mundo, que são transitórias. É a felicidade verdadeira. Ao colocar essa afirmação que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus consegue sintetizar para nós todo o processo de santificação, que passa pelo nosso processo de humanização. E que passa por um processo que a gente chama de divinização e de cura. Cura do erro, cura da culpa. Tem gente que gosta de chamar de pecado, tem problema não. Então, esse processo de santificação que a gente está falando aqui, ele passa inicialmente por um processo de humanização. Não se consegue se santificar sem ser um excelente ser humano. Na dimensão social, na dimensão do que a vida propõe para a gente. Então, não dá para fugir da reencarnação, não. Nesse processo de humanização, ainda tem o nosso processo de cura da nossa culpa, do nosso erro, dos nossos erros. Então, primeiro processo, reconhecimento do erro, busca da cura do erro, humanização e santificação. Agora, se eu estou me humanizando, eu estou me santificando? Sim. Então, não tem assim muito bem delimitado a fronteira de um. Se eu estou me curando dos meus erros, eu estou me humanizando, estou me santificando? Sim. Então, assim, a gente pode ter uma sequência de evolução aqui, mas um interfere muito no outro. Jesus está mostrando para a gente como fazer o processo de cura do homem que existe dentro de nós, porque o homem já viveu muito, como um todo. Porque a grande meta de Jesus é que nós todos sejamos perdoados, regenerados e inteiramente curados. As nossas feridas, as nossas mazelas todas curadas. Jesus diz que o caminho, ele implica para todos nós cristãos, e a gente tem que enxergar isso. Esse caminho que Jesus está indicando para a gente é o caminho da porta estreita, da escolha difícil. Por que era difícil? Porque nós não estamos acostumados com o bem. Nós não estamos acostumados em ser do bem. Nós estamos acostumados a ser, vamos supor, uma herança talvez vinda de Roma, talvez vai por aí afora, né, das experiências que nós tivemos, de mundos muito materializados, que a gente precisa destituir da nossa alma. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Ninguém retorna ao seu elemento criador sem passar pelo processo de santificação e sem passar pela dinamização do Cristo interno. Essa que é a proposta. E aí, para a gente já ir encerrando e passando para Jaque, o caminho significa seguir os passos de Jesus, que é a melhor opção.
Para isso, tem que assumir as consequências. Isso aqui a gente chama de discipulado, tá, gente? É ser discípulo. Ser discípulo tem consequências. O mundo não aceita muito bem isso ainda. Está começando a entender e a aceitar. Antigamente, você era crucificado por causa disso aqui. Hoje, nem tanto, mas tem consequências sim. Saber que essa opção ela vai exigir muito da gente, inclusive de nós mesmos. O que simboliza esse discipulado, assumir isso e seguir os passos de Jesus? Simboliza trabalhar a resignação, esvaziamento de si mesmo, obediência às questões vinculadas a Deus, inclusive aceitar essas perseguições que vão vir até de nós mesmos. É carregar a nossa cruz. Esse é o caminho que Jesus Cristo nos propõe, carregar a nossa cruz. A verdade, a gente encontra ela nos ensinamentos de Cristo. É o maior vínculo que a gente pode ter das verdades, nas suas ações, na sua forma de agir. A verdade é que contrapõe é uma verdade falsa, que quer dizer que se opõe. São verdades do mundo. Então, nós precisamos viver o mundo sem pertencer a eles, tá? Isso está lá em João capítulo 17, 14. A vida, só para a gente encerrar agora, encerrando mesmo, Jesus fala que ele é a vida. Quando você perde a vida plena em Deus, nós passamos a ser prisioneiros das nossas próprias paixões. Nós vivemos as nossas paixões e achamos que elas são verdades. Aí que vem a ilusão. Essa vida que Deus nos propõe, e a gente entende isso através de Jesus Cristo, ela nos liberta, ela nos faz livres, porque ela nos torna dono, gestores de nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. A vida em Cristo é uma liberdade diante desses apetites que o mundo revela para a gente. Né? Das nossas, quando eu falo apetite, é que tem vínculo com as paixões e que, consequentemente, tem vínculo com nossos vícios. A liberdade que Jesus fala é a liberdade dos vícios. E a liberdade que Jesus fala está dentro do nosso processo de escolha, que é a nossa consciência. Aí eu fecho com Paulo, porque Paulo trouxe isso muito bem. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. É interessante entender isso aí. É por isso que o caminho de santificação passa pelo processo de humanização. Eu preciso humanizar e santificar. Tá bom? Eu nem abri, né, gente? Alguém quer falar alguma coisa? É interessante, né? É muito intenso esse estudo. Esse estudo muito intenso. Nossa, eu fico até bobo aqui, sabe? Eu fiquei pensando muito como que tipo de caminho de verdade, de vida que a gente vai seguindo, né? Uhum. Qual é a verdade nossa que nós estamos vivenciando hoje? Qual é o caminho que a gente está buscando, né? E aí já é bacana entender a nossa consciência, entender a nossa consciência como esse caminho, né? Qual é o caminho que a gente está seguindo, né? E aí se a gente vê muito essas questões mesmo né, assim, de conhecer muito a gente mesmo, né? E ter essa coragem mesmo, né? Uhum. De aprofundar a gente, saber as nossas dificuldades, os nossos limites, né? Porque aí a gente conhecendo, a gente humaniza, né? Que é o primeiro processo. Então, olha que interessante. Aí você me cutucou. Então, você quer dizer que você acabou de falar para a gente que o caminho para encontrar cutucar esse Cristo interno está na nossa consciência, né? Nossa consciência. Uhum. Está no conhecer mesmo as nossas origens. Né? Porque a gente camufla muito, né? E a gente não se vê como se é realmente. Quando a gente vê uma reação da gente, muitas vezes a gente assusta, né? Uhum. Com algumas ações nossas, porque a gente não se vê da maneira que a gente é. Então, acho muito importante a gente se conhecer profundamente, assim, ser muito verdadeiro com a gente, né? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, assim, a gente está estudando, aí a gente cria uma falsa ilusão de que a gente, vamos colocar, estamos bem na fita. E não é assim.
Eu falo que é lógico que a gente está no caminho, eu acho que estudar é um processo importante para isso, né? Mas agir também, né? Agir também de maneira fraterna, né? É bem importante. Então, isso que faz a diferença. Né? Se conhecer profundamente. Será que o que eu estou fazendo, né? Para esse mundo interno, para essa humanização do meu espírito, né? De reconhecer na indulgência, né? Na benevolência, no perdão, né? É aí onde que está a caridade. Verdade. É bem profundo. É. Mexe com a gente. Marcelo, Oi. a Jaque está falando aí que é intenso, eu achei super profundo isso aí. Agora eu fico pensando, a Jaque está falando assim, para onde nós estamos indo, né? Quem quer me conhecer, quem sou eu, tal. A gente fica pensando quem a gente foi. O que eu fiz, que estou passando por isso agora, que não sei o quê, não sei o quê. A gente quer conhecer o passado, mas não está prestando atenção na gente agora. Nossa, você falou uma coisa, Lu, muito importante, que é olhar para frente e vislumbrar o ser do futuro que eu quero ser, né? Que eu preciso ser, que eu quero ser. Sim. Isso. Jesus fala isso, né? Jesus fala isso, Ludinha. Ele fala assim, pega no arado e não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Você pega o seu arado, rasga a terra e não olha para trás. Gente, é incrível, a gente vai... Meu Deus me livre, é muito profundo mesmo. Então vamos dar sequência, né? Me deu vontade